tudo que o Senhor precisa é que nós venhamos crer. Enquanto o pastor ministrava a palavra, eu me lembrava de um testemunho que alguns irmãos já conhecem sobre a provisão de Deus. E os irmãos sabem que nós viemos de uma vida muito difícil, vamos dizer assim, irmãos. E quando o Senhor ele nos leva para o deserto, todas as portas se fecham, só fica aberta aquela que Deus permite. E eu me lembro que era essa época de Natal e nós estávamos sem nada em casa, vivendo assim, acho que mal tinha arroz. Só que chega essa época de Natal, a gente quer assar uma carne, quer, né, dar um presente, e não tinha a mínima possibilidade disso ocorrer. E os vizinhos tudo assando carne, os vizinhos tudo, aquele cheiro, sabe que churrasco cheira de longe, né? E as crianças brincavam um pouquinho no quintal, e aí daqui a pouco um entrava e fazia assim, ó. Igual quando você está com vontade de comer um churrasco e o cheiro vem, você chega a saborear a carne ali na boca, né? E eu me lembro que eu peguei as crianças e coloquei dentro do banheiro para dar banho. E fechei o banheiro para que eles não ficassem sentindo o cheiro de carne. Aí o cheiro do shampoo, do sabonete, dava uma disfarçada naquele cheiro que invadiu a nossa casa. E eu deixei eles brincando na banheira e fui lavar a minha louça chorando. Porque eu não mostrava para eles que eu estava chorando. Então eu ia nos cantos, e eu ali chorando, lavando a louça. Daqui a pouco veio o Joel catando os gravetos no quintal. E eu estava ali com o coração angustiado, e aí a gente fica revoltado com a vida, de certa forma. E aí eu falei para o Joel, o que você está fazendo? Aí ele falou assim, eu vou montar uma churrasqueira lá no fundo, porque Deus vai mandar carne. E aí eu olhei para ele, vai seu louco, brava, magoada, aquela situação, porque assim, mãe é mais difícil para mãe do que para pai, eu acho que é mais difícil para a gente. E eu falei para ele, vai, você é doido mesmo? Ele falou, eu vou lá no fundo do quintal, tinha churrasqueira? Não, ele catou 2 tijolos, 4 tijolos, empilhou, colocou uma grade de fogão, jogou uns gravetos embaixo e ficou lá abanando. E eu lavando a louça, olhando para a janela, o pastor abanando assim, ó, com a tampa assim. E aquela fumaça levantando e eu pensando comigo, doido, louco. Sabe, querendo descontar todo aquele sentimento que eu estava dentro de mim nele. Eu não achava em quem descontar. Então ele já ficou lá para o fundo já, abanando. E ele dizendo, eu vou lá acender a churrasqueira, porque Deus vai mandar carne. E nós sem um grão de feijão, malemar arroz para comer. Aí eu estava lá lavando a louça e olhando e pensando e sentindo aquele sentimento de revolta, de ira, de porquê. Porque a gente fica, meu Deus, até quando isso? Por que isso, Senhor? Até quando a gente te servindo, a gente fazendo a obra e vivendo desse jeito? É Natal, Senhor, todo mundo aí comemorando e nós aqui desse jeito. E eu falando, brigando com Deus no meu interior. E eu ali, a gente morava em cima da igreja. E de repente chamou no portão. Ô Joel! Quando chamou no portão eu parei, irmãos. Eu parei e comecei a pensar comigo. Eu já sabia, sabe quando no fundo eu sabia que Deus ia honrar ele. Mas eu ficava, não é possível. Ô Joel! Aí eu saí, deixei de lavar a louça, olhei, era meu sobrinho. Aí meu sobrinho estava cheio de sacola. Aí eu olhei lá na cozinha, o Joel, lá no fundo, era um quintal grande, o Joel abanando. Aí eu gritei e falei, ô, Renan tá chamando lá embaixo. Aí ele levantou a tampinha que ele estava abanando o fogão dele lá e fez assim, eita, a benção chegou, falei para você. Aí eu falei, não, é só o Renan. Bravo, irmão, pensa uma pessoa que eu estava muito precisando, sei lá, estava acho que tudo. E aí ele desceu. Quando ele desceu, ele subiu com o Renan, ajudando o Renan a trazer as sacolas. Aí o Renan falou assim, meu sobrinho falou assim,
Você não sabe o que aconteceu. Aí o Joel falou: eu não sei o que aconteceu, mas eu tomo posse, recebo daqui que eu já vou temperar. Essa carne é para nós? É. E o Joel saiu dando risada. Ele: não, é sério, escuta, você não sabe o que aconteceu. Ele falou assim: para descer na nossa casa, irmão, eu tinha que passar por um trilho no meio do mato, sabe, um triozinho. Então dava para vir pela pista, mas era muito longe, então cortava caminho por um trio. E ele falou assim: eu estava descendo lá no trio e tropecei numa pedra. Quando eu tropecei, eu pensei: vou tirar essa pedra do caminho, senão mais alguém vai cair, porque era um trio bem reclinado assim. E aí ele desceu para tirar a pedra. Quando ele pegou a pedra para tirar do lugar, tinha uma nota de R$100. Aí diz que ele falou assim: nossa, esse dinheiro aqui vai dar para mim pagar isso, comprar isso, pagar aquilo. Diz que feliz, ele deu um pulo, olhou, não tinha ninguém. Ele falou: nossa, não acredito, olha que benção, achei aqui esse dinheiro, justo agora. E aí, quando ele colocou a nota no bolso, uma voz falou para ele: pega esse dinheiro, desce lá no mercado tal e compra carne, compra umas coisas lá, porque o meu servo Joel está esperando. Aí diz que ele falou: meu Deus, eu estou louco. Meu sobrinho não tinha muita experiência com Deus. E ele disse: Senhor, será que eu estou ficando louco? Enfiou o dinheiro no bolso e ficou parado. Ele falou: mas eu vou. Eu ia lá, mas não vou nada. Aí a voz tornou a falar para ele: pega esse dinheiro, vai lá no mercado. O nome do mercado era Taraborelli. Vai lá no mercado Taraborelli e compra isso. E Deus foi passando para ele a lista. Aí ele falou assim: eu estou louco mesmo, porque R$100 nunca que ia dar para comprar tudo isso. A lista que Deus passou para ele. Mas ele pegou o dinheiro e falou: mas eu vou descer lá. Aí ele voltou todo o caminho dele de novo, entrou no mercado e começou a escolher algumas das coisas. De repente anunciou no mercado: promoção de 5 minutos. Quem tiver na fila do açougue agora vai pegar carne por 50% de desconto. Aí ele comprou a carne, ele comprou os refrigerantes, ele comprou bolacha. Quando ele estava no caixa, Deus falou para ele: está faltando o Danone das crianças, volta a pegar lá. Aí ele pegou, foi lá, passou tudo. Eu lembro que ele falou que na época deu R$99,85. Ainda sobrou um troquinho. Ele veio pendido com a sacola. Quando chegou no portão de casa, que ele entrou, ele viu o Joel abanando. Ele falou: o que está fazendo? Aí quando ele começou a contar isso, eu já caí no choro. Mas eu caí num choro, irmã. Mas num choro. Mas o choro não era pela carne, não era pela situação. Era pela minha rebeldia, pela braveza que eu estava. Porque é como se eu tivesse falado com Deus: o Senhor esqueceu de nós. E Deus mostrou para mim que a única coisa que ele precisava era de um coração cheio de fé. Aí o pastor olhou para mim e falou assim para mim: eu não falei, mulher, Deus proverá. Aí o Renan falou: você está brincando que a churrasqueira já está acesa? Ele falou: ixi, está lá que está no ponto de receber a carne. Aí ficamos ali, irmãos, e eu pedindo perdão para Deus. E naquele momento, momentos como esse, né, o Senhor mostrava para mim o quanto Deus podia fazer, desde o pequeno milagre até um maior milagre. Porque quando nós estamos no deserto, irmãos, é onde Deus envia maná. Aí algumas pessoas podem dizer: mas por que vendo a sua situação, Deus não mandou logo uma compra? Porque era maná. E maná é só por dia. Porque no outro dia Deus fez outro milagre. E no outro Deus fez outro. E assim por diante. E todas as vezes o Joel olhava para mim, o pastor olhava para mim, e eu falava para ele assim: acabou o leite. Acabou o leite, as crianças vão acordar para mamar. Porque, irmãos, quantas vezes eu levantei a mamadeira de água para cima e falei: Deus, transforma essa água aqui em leite. Quantas vezes, irmãos, eu fiz isso? Quantas vezes E aí depois que eu fazia isso, eu falava: meu Deus, eu sou uma louca.
Aí daqui a pouco batia a palma no portão, era o leiteiro, não sei de onde, das quantas, que tinha aparecido, que tinham falado que ali morava uma família com 2 crianças e estava sobrando leite, e se a gente não queria leite, e o Joel mais uma vez entrava para dentro. Brotou dinheiro do terno, irmãos, do terno, irmã. Eu falei para ele, e agora? Falei, e agora, como é que nós vamos fazer? Acabou tudo. Aí o Joel fuçando, e começou a fuçar dentro do guarda-roupa, e eu falei, agora pronto, né? Falei, o que você está fazendo aí? Ele falou, não sei, eu vou caçar, vai que tem algum real aqui. Daqui a pouco ele enfiou a mão dentro de um terno lá, que ele tinha uns 5 ternos lá, uma nota de R$100. Novinha, mas novinha, irmão. Eu falei, da onde isso aí? Ele falou, não sei. Deus falou no meu espírito para eu procurar no terno. Eu procurei, está aqui, eu recebo. Vamos lá comprar as coisas. Porque era maná, e maná é por dia. Porque, irmãos, Deus é Deus de provisão. Deus é Deus de providência. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Sabe, irmãos, hoje os meus filhos, graças a Deus, não tem o que reclamar. Eles têm de tudo. E eu falo para eles, valoriza. Porque quando vocês eram pequenos, Deus usou tanto a vida de vocês para me moldar, a ponto de chegar carrinho do correio e a vizinha falar para mim, chegou uma caixa aí para você. Eu falei, não é para mim não. Nem sabia o que era correio naquela época. Eu falei, não é para mim não. Ela falou, tem o seu nome, é Damares Machado, não é você? Eu falei, está no seu endereço, no número da sua casa. Eu falei, então deve ser da minha cunhada que mora aqui em cima. Meu não é. Ela falou, mas abre para ver o que é. Eu falei, não vou abrir, não é meu. Ela falou, mas abre. Quando a gente abriu, estava o mesmo carrinho que as crianças tinha visto na televisão do vizinho, porque nós nem televisão tinha, e ficou querendo o carrinho do Patatico Patatá, né, que era na época de controle remoto, e estava fechadinho na caixa, irmãos. E ali, quando o Jean abriu o carrinho, ele começou a pular e falar, eu sabia, Deus é fiel, eu sabia, chegou o meu carrinho, eu sabia. E eu tomando da mão dele, dizendo, não menino, não é seu não, ele é meu, Deus me deu. Eu falava, meu Deus, e como que eu vou pagar isso? Até que Deus vai tratando, que chegou uma hora, que agora eu olho quando o Joel fala assim, e agora, o que nós vamos fazer? Eu falo, homem, Deus proverá. Deus proverá, porque Deus é Deus de provisão. Quantos creem assim? Diga glória a Deus. Deus é Deus de provisão. E o que eu estou contando para os irmãos é apenas uma coisinha, para os irmãos verem que Deus cuida desde coisas pequenas, insignificantes, até coisas muito e muito grandes. Deus é poderoso, irmãos. Ele é provedor na nossa vida. Não somente as coisas materiais, mas principalmente as coisas espirituais. Amém?